Isso é campanha política, né? Vamos falar português, claro. Isso é campanha. É. O nome disso é campanha. E teve gente aqui escrevendo coisas sobre o estádio, tudo. Gente, a preocupação com relação ao estádio. Primeiro, o Flamengo teve um estádio. O Flamengo jogou na Gávea, foi campeão carioca na Gávea. Só que depois do Maracanã, claro, passou a jogar no Maracanã. E também a demanda cresce, né? A Gávea é um estádio pequeno, mas já ficou ali com, sei lá, 10 mil pessoas, mais até, com aquela arquibancada, o pessoal em volta do campo. Outros tempos, né? Anos 40, enfim, início dos anos 50, surge o Maracanã. A questão é o tamanho do investimento e o que isso vai demandar e a preocupação natural com a situação financeira a partir desse enorme desafio, que tem que ser um desafio, não uma aventura maluca. Né? E a gente está ouvindo muitas coisas nesse clima eleitoral, muitas coisas que são preocupantes, porque não aparece nada de concreto, nada de razoável, sabe? Em termos assim, de um projeto concreto, como é que vai vir? Vamos arrecadar não sei quantos bilhões ou 1 bilhão em name right. Com base em quê? Eu não estou dizendo que é impossível. Eu quero saber com base em que você chega a esse número. Será que os sócios vão perguntar isso hoje? Poderão perguntar? Né? Por que não faz uma apresentação para a imprensa? Aqui a imprensa não vota, né? Faz para a imprensa, uma coletiva, uma apresentação. E abre para os jornalistas as perguntas. De preferência, só jornalista, sabe, para fazer pergunta. Sem torcedor com microfone lá, negócio de youtuber que vai com a camisa, falar isso, falar aquilo. Aí acho que é para outra coisa, aí fazer outra coisa. Então, que o youtuber vá como jornalista, para fazer perguntas de jornalista e não de torcedor. Para incomodar, perguntas que incomodam, que isso tem que ser, isso é fundamental. Isso vale para quem está na situação hoje, vale para o futuro presidente, seja lá qual for, que vai ter que falar sobre esse assunto também. Não tem jeito, esse assunto vai estar na pauta. É o futuro do Flamengo que tem em jogo, galera. É só isso, é o futuro do Flamengo. Só o último superchat aqui, né? O Urubu Clube falou: fala pro Gabriel se despedir junto com o Didico, do dia 15, mesma pegada. Vai ter uma despedida do Adriano Imperador, Flamengo e Inter de Milão, né? Mesma pegada. Tá aí, né? A opinião tem que saber dele. se a Inter de Milão vai querer alguma coisa relativa ao Gabriel, né? Passou lá, né? Passou lá. Teve isso. Teve isso. E a diferença, né? Da passagem de um e do outro, né? Isso diz muito sobre jogadores de futebol. Ô Mauro, eu vou deixar para segunda-feira, né? Porque eu tava vendo um post seu que eu achei muito interessante. Eu acho que a gente podia conversar um pouquinho. Vou deixar para segunda, né? Como passa ano, toda temporada, todo time que surge é melhor que o Flamengo do Jesus. Acaba que no ano que vem vai ser outro que vai ser comparado. A gente vai falar com calma segunda-feira, a gente fala nisso aí. Que é impressionante. Um detalhezinho sobre isso. O Brasileirão está na 34ª rodada, certo? Sim. Em 2019, na 34ª rodada, o Flamengo era campeão brasileiro sem entrar em campo. Já tinha entrado em campo, 4-4 com o Vasco. Foi um jogo do título aquele lá, outro patamar. Olha como o Bruno Henrique era um visionário, hein? Já estava em outro patamar. Já era campeão brasileiro. O Botafogo está 2 pontos à frente. Detalhe, o vice da época era o Santos, o segundo colocado. Sabe qual era a pontuação do Santos? Um ponto a mais do que o Palmeiras tem hoje. Então, esse número até coloca em dúvida o seguinte: em termos de resultado, desempenho, não mudou muito o Campeonato Brasileiro, não. O que mudou foi o time campeão, lá atrás, disparado na frente. E o Portuga chegou na 10ª rodada. 10ª rodada. E o Flamengo seria campeão sem os pontos do Abel Braga. Sim. É outro detalhe daquele time. Se você tira só a campanha com o Jesus, o Flamengo teria sido campeão. Tinha 10 rodadas, né? 10 rodadas. Então, assim, tem que parar com essa pataquada de ficar comparando tudo que é time que faz um bom time. Palmeiras é um bom time, Atlético do 2019 é um bom time, Botafogo é um bom time, sem dúvida. Pode até repetir o feito do Flamengo ganhando os 2 títulos. Mas comparar desempenho e o futebol, a imposição. Detalhe, o Jesus e os reservas dele eram Rodolfo na zaga, Pires da Mota no meio-campo, Rodinei Herrera das laterais, Tuller também na zaga, Lincoln de centroavante, Lucas Silva no ataque. Lucas Silva e Berrio no ataque. Eram esses jogadores. Então, assim, aí que vem a questão lá do comentário que o Landim fez, até eu fiz um vídeo sobre isso. Fala, não, o futebol melhorou. Sim, até acho que, independentemente desses números do brasileiro, o nível do futebol brasileiro melhorou. Mas parte de um princípio que, segundo o qual o Jesus não evoluiria. O Jesus de 2020 já estava na versão que o André até chamava na época de 2.0. Ele já estava mudando. Vocês acham que se esse homem ficasse no Brasil... Para quem tiver dúvida sobre isso, tem o jogo Flamengo e Barcelona
pela Libertadores 2020, da fase de grupos. É o último jogo antes da pandemia. O último jogo no Maracanã antes da pandemia. Vê aquele jogo para ver o amasso, o atropelo que foi aquilo, que o Barcelona mal pegava na bola, para você vislumbrar o que seria o Flamengo em 2020. Eu nem gosto de ver aquilo que dá vontade de chorar. É porque a pandemia e o adeus do Jesus interrompem um processo. Agora, se ele continua, você acha que ele ia ficar parado no tempo? É claro que ele foi mal no Benfica, ele foi razoável para bom, vai no Fenerbahçe, ganhou a Copa da Turquia, mas não ganhou o campeonato. E ele está indo super bem lá na Arábia Saudita, no meio daquelas estrelas todas. Marcelo Galhardo voltou para o River Plate. O Luiz Castro com o Cristiano Ronaldo tudo não consegue se dar bem com ele. E saiu daqui em alta. Quer dizer, se ele continua, gente, ele faria... o que ele faria? Né? A gente não sabe. Ele ia seguir em frente e o Flamengo, tendência seria evoluir cada vez mais. Para mim, quando o Landinho fala isso, é para parecer, minha opinião, que, olha, a gente não ganhou mais, mas o futebol melhorou. Não foi porque o Jesus saiu. Não foi porque o futebol melhorou, porque o Jesus saiu e eles não conseguem firmar um técnico. E aliás, o futebol brasileiro melhorou porque o Jorge Jesus veio para cá. Exato. Exato. Ele provocou a vinda de outros técnicos, bons e ruins, né, de fora, e ele mudou a maneira como a gente vê futebol no Brasil. Você mostrou que dá para fazer mais. Agora, essas comparações são tão ridículas que a gente tem que dar uma pisada, cara. Dá um tempo. Dá um tempo. Isso é brincadeira. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.